A palavra do Senhor, Mateus 28, versículos 18 a 20. Vamos ler a Escritura Sagrada. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor ilumine os nossos corações para a compreensão da sua palavra. Deus bendito, nós pedimos que a palavra que acabamos de ler, tão conhecida de todos nós, ela mais uma vez faça uma obra profunda no nosso coração. Nos guie, ó Deus, na direção da nossa missão, do nosso chamado, daquilo que o Senhor deseja para nós como igreja do Senhor e como discípulos do Senhor. Fala conosco, Deus, por favor. Despeito da fragilidade desse vaso de barro, eu peço a Deus que brilhe a luz do Evangelho e que a excelência do tesouro, que é Jesus, se manifeste nessa hora a cada coração. É a nossa oração e a fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, nós temos nessas últimas semanas, já há algum tempo, trabalhado o tema ser igreja. Pela manhã, durante os cultos da manhã, o nosso objetivo é, nessa série doutrinária, conversar com a igreja, sobretudo com os membros da igreja, mas também para você que está se achegando, que nos visita, sobre o que é ser igreja e como a igreja deve viver. À noite nós temos trabalhado outra série, a série Viva a Paz. Então, à noite a gente tem sido um pouco mais prático, um pouco mais pastoral e pela manhã um pouco mais doutrinário, a fim de que você compreenda o projeto de Deus para nós como comunidade de discípulos de Jesus. Nós já falamos sobre o que é igreja em linhas gerais, já falamos também sobre o que é ser igreja da perspectiva da doutrina da eclesiologia, o que é a igreja universal, o que é a igreja local, falamos também do que é ser discípulo, falamos da igreja como família, que foi o nosso último tema no domingo passado, e agora ser missional. Essa talvez seja uma palavra meio esquisita para você. Ser igreja é ser missional, e ser missional é ser intencional. Vamos explicar um pouquinho isso aí, porque a gente está acostumado a falar de missões e de missionário. Você já percebeu que parece, não é? Missional parece com missionário. Está bem perto aí as duas palavras, e de fato elas têm a ver com a mesma origem, elas têm uma origem comum. A origem comum é a missão. Missão que nós acabamos de reler aqui, dentre as várias versões que o Senhor Jesus entrega a grande comissão à igreja. Aqui nós temos uma dessas versões, e existem outras, como Marcos 16, como João 20, como Lucas 24, como Atos 1. Você tem a grande comissão 5 vezes no Novo Testamento, em todos os 4 evangelhos e também no livro dos Atos dos Apóstolos. Isso é um sinal para nós de que a missão da igreja é algo muito importante. Para a Bíblia, para a palavra de Deus, a igreja que está em missão é a igreja verdadeira. Na verdade, a própria natureza da igreja é a natureza missionária. Nós somos o povo peregrino que caminha por essa terra, por esse mundo, durante algum tempo, com um propósito, porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui, mas não somos dessa terra. Nós somos cidadãos dos céus, e como cidadãos dos céus, o Senhor nos coloca aqui agora, nesse momento histórico, nessa época, nesse tempo e nesse lugar, com o objetivo de exercermos e realizarmos a nossa missão. Missionário é aquele que compreende essa missão e executa essa missão. Mas de algumas décadas para cá, os missiólogos, os estudiosos da missão da igreja, cunharam essa outra palavra muito parecida, missional. E essa palavra missional tem a ver com a intencionalidade com a qual eu e você devemos cumprir a nossa
missão. E por que essa palavra surgiu no cenário? Talvez você pense assim, não precisava trazer outra palavra, não precisava trazer outra ideia. A gente já sabe que a igreja tem que ser missionária. Eu ouço isso desde pequeno. Você que é de igreja batista, você sabe muito bem, todo mês de março, todo mês de julho, todo mês de setembro, aqui no nosso caso a gente joga para outubro, por causa do aniversário da igreja, a gente tem campanha de missões, todo ano, e é assim desde sempre. Se você é membro dessa igreja há muito tempo, você sabe que desde o primeiro momento que você se tornou membro da igreja, você está acostumado. Março, missões mundiais. Julho, missões estaduais. Setembro, missões nacionais. Se você veio de outra igreja batista para cá, você conhece muito bem esse calendário também. E se você veio de outra denominação, você sabia que os batistas amam missões. A gente se orgulha disso, a gente fala disso para todo mundo, a gente anuncia isso para todo lado, a gente fala disso em alta voz, mais alto do que o carro de som, porque a gente tem orgulho desse DNA missionário. Só que o problema é que nós batistas e os evangélicos como um todo, em algum momento tiveram e nutriram uma noção distorcida do que é missões. E que noção distorcida foi essa? De que missões é algo sempre para longe, de que missões é algo sempre para o outro continente. A quem é o missionário? É o cara que prega lá na China, é o cara que prega na África, é o cara que prega na Ásia, é o cara que prega muito longe da gente. É a pessoa que alcança os não alcançados, é a pessoa que vai até aquelas pessoas que jamais ouviram o Evangelho. E de fato hoje, quase 2000 anos depois do Senhor Jesus ter proferido essas palavras, ainda há no mundo muitas pessoas que jamais ouviram acerca de Jesus. Há muitas culturas, povos, grupos de povos, que ainda não foram alcançados pela mensagem do Evangelho. De outro lado, há outros grupos e há outros povos que até receberam algum tipo de trabalho missionário em algum momento, mas que a presença cristã ela ainda pode ser considerada insignificante, ela é mínima. E é claro que nós devemos nos preocupar com esses povos. Amamos os não alcançados e queremos alcançar esses que ainda não foram alcançados. Estamos atentos aos povos ainda não engajados na obra missionária. Estamos atentos aos povos, às línguas, aos locais onde a igreja não é suficientemente amadurecida para ter a capacidade de ela mesma enviar missionários para outros povos, para outras nações. Estamos cientes disso. Só que o mundo mudou e a obra missionária também mudou. Toda essa mentalidade de nós e eles, dos evangelizadores e daqueles que precisam ser evangelizados, isso virou de 50 anos para cá, 50, 60 anos para cá. O hemisfério norte era o grande enviador de missionários. América do Norte, Estados Unidos e Canadá, a grande potência de envio de missionários em todo o mundo. No século XIX, sobretudo a Inglaterra, um pouco antes também, os países protestantes do continente europeu, aquilo que hoje é a República Tcheca, Alemanha, algumas partes da França, Holanda, povos que no passado enviaram muitos missionários, mas que por causa do liberalismo teológico e de toda a teologia crítica vinda do humanismo, esses povos foram se esfriando na sua maioria. E você tem aí então um cenário de grande fragilidade desses países e do cristianismo nesses países. De outro lado, hoje, há mais anglicanos na Nigéria do que na Inglaterra. Olha que coisa engraçada, né? O que é a igreja anglicana? É a igreja da Inglaterra. É isso que significa a igreja anglicana. Igreja da Inglaterra. Tem mais anglicano na Nigéria do que na Inglaterra. Que coisa, né?
Qual é o maior país protestante do mundo? Estados Unidos, ainda. Sobretudo pela parte sul dos Estados Unidos, o chamado Bible Belt, cinturão da Bíblia. Mas você tem, despontando em segundo lugar como o maior enviador de missionários do mundo, a Coreia do Sul. Olha que coisa engraçada. Os países orientais, como nós vemos esses países? Qual é a religião originária deles? A religião ancestral? Confucionismo, budismo, as religiões orientais. Mas a Coreia do Sul é o segundo maior enviador de missionários do mundo. As maiores igrejas locais do mundo, do planeta, estão na Coreia. Olha que coisa, né? Onde ocorrem os grandes avivamentos? Nos nossos dias. Talvez o último grande avivamento devidamente documentado seja justamente o avivamento entre o povo Zulu da África do Sul. E olha que coisa interessante. Você sabe, você que gosta de história e conhece a história, você sabe que a África do Sul, ela teve uma presença protestante por conta dos colonizadores. Uma forte presença protestante, tanto dos colonizadores holandeses quanto dos colonizadores ingleses, que justamente garantiram a perversidade do regime do apartheid. Mas o Espírito Santo ele é muito mais forte do que qualquer rixa ou ressentimento entre as pessoas. Porque foi entre os Zulus que o avivamento veio na África do Sul. E o avivamento que tocou inclusive as igrejas dos descendentes dos Boeres, que é como são chamados os filhos dos holandeses que colonizaram aquele país. Que coisa, né? Isso, inclusive, atinge para além das denominações. A gente é batista e bate no peito que é batista, povo missionário, não é? Mas a gente tem grande movimento missionário acontecendo entre pentecostais, acontecendo entre reformados presbiterianos, acontecendo entre anglicanos, que para nós é um negócio meio esquisito, né? Porque nós aqui no Brasil sempre fomos nós que capitaneamos esse processo de avanço missionário. Você pode perguntar para qualquer um, todo mundo sabe o que é a Junta de Missões Mundiais, todo mundo sabe o que é a Junta de Missões Nacionais. As nossas juntas ainda são as maiores, mas o trabalho do Reino de Deus transcende as nossas placas. O centro de missões desceu do norte para o sul. Agora, quando esse centro mudou, quando a Coreia veio como o segundo maior enviador de missionários do mundo, e o Brasil é o terceiro, quando tudo isso foi mudando, os estudiosos de missões eles chegaram à seguinte conclusão: nós erramos. As gerações anteriores não viram a missão como deveriam ver. Entenderam a missão à luz daquele movimento histórico da colonização e da neocolonização do século XVIII, do século XIX. Eles viram o seguinte: assim como nós vamos levar a civilização e o progresso para os selvagens, não era isso que acontecia no imaginário europeu? O europeu saía da Europa, ia para a África para quê? Para levar o progresso econômico, para levar a riqueza, para levar a civilização para os selvagens. Essa era a imaginação. E muitas vezes os missiólogos pensaram na mesma forma, reproduziram esse mesmo pensamento. Hoje, nós conseguimos enxergar, não é por aí. Agora, quando os estudiosos, os pesquisadores, eles chegam à conclusão, não é o centro para a periferia, não é o civilizado para o incivilizado, não é o rico para o pobre, o movimento do Evangelho, não é assim que funciona. Na verdade, o que eles estão fazendo? Simplesmente voltando para a Bíblia. E aí eles cunham esse termo missional. Ser missional é agir como missionário em todos os lugares. Ser missional é saber que a missão é para todos os lugares indistintamente.
Ser missionário é saber que a nossa intencionalidade de cumprir a missão não é simplesmente 3 meses no ano juntar uma oferta e mandar para uma agência. Ser missionário é saber que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E curiosamente quem disse isso foi um grande pregador do século XIX, Charles Spurgeon, batista também. Olha que coisa interessante. Não mais a ideia do rico que evangeliza o pobre. Não mais a ideia da igreja grande que vai até o lugar que não tem igreja ou que só tem igreja pequena. Não a ideia daquele que tem uma carga teológica maior, uma história de produção teológica maior para aqueles ignorantes. Não. Mas da mesma forma como o Senhor Jesus ordenou aqui no verso 19 de Mateus 28, a missão da igreja é uma missão descentralizada. A missão da igreja, ela não tem centro e periferia. Ela não tem Roma e os bárbaros. E é engraçado porque isso se repete, né? Só que agora vamos olhar para nós. Nós brasileiros temos uma herança católico-romana. Como que a nossa cabeça funciona? Mesmo que você seja criado crente. Mesmo. A nossa cabeça funciona assim: existe o sacerdote e existe o leigo. O sacerdote é o pastor que prega. Ele é um ungido do Senhor, ele que estudou, ele que sabe, é ele que evangeliza, é ele que prega, é ele quem faz. A minha parte qual é? É carregar o banco e é dar o dízimo. Não, irmão, não é mesmo. Nada disso. Quando a gente deixa essa mentalidade entrar no nosso coração, de que o clero é superior ao leigo, de que o religioso ele tem uma unção melhor, ele tem mais presença de Deus, ele tem mais capacidade espiritual para pregar, para anunciar, quando a gente deixa acreditar nisso, a gente perde a nossa intencionalidade. A ordem de Jesus aqui é dada a todos os discípulos, não a parte dos discípulos, mas a todos os discípulos. E conforme nós vamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que esse mandamento, ide fazer discípulos de todas as nações, ele foi cumprido pela igreja apostólica, não somente pelos apóstolos, mas por todos aqueles que iam sendo alcançados pelos apóstolos. E intencionalmente todos eles buscavam plantar novas igrejas. Ser missional é ser intencional. Eu e você fomos plantados aqui, não somente eu, não somente o pastor Heber, pastor Rogério, pastor Daniel, mas eu e você, cada um de vocês, cada um de nós, fomos plantados nesse lugar para multiplicar discípulos de Jesus. Em primeiro lugar, queridos, primeira lição que nós podemos tirar de forma bem prática para nós a partir desse texto, é que ser missional, que é ser intencional, envolve uma confiança integral no poder de Jesus. Veja o verso 18, relembre do verso 18. Aproximando-se Jesus, disse-lhes: toda autoridade me foi dada tanto no céu como sobre a terra. Ide, portanto. Você sabe o que significa portanto? É a retomada daquilo que foi dito anteriormente. Porque Jesus tem toda a autoridade, então a igreja vai e é enviada. Então a igreja prega. Então a igreja anuncia. Então a igreja é intencional na sua missão. A igreja missional, ela é de fato, a igreja missional, ela é de fato intencional, porque ela entende o seu papel à luz da autoridade do seu rei. Nós temos o papel de anunciar e multiplicar as boas novas, porque Cristo já reina. Irmãos, é muito comum a gente ter a seguinte reflexão: o que eu tenho que fazer para a igreja crescer? Você já pensou nisso? Você líder de ministério, você servo aqui da nossa igreja? Você que trabalha em alguma área da nossa igreja, o que eu tenho que fazer para o meu ministério crescer? O que eu tenho que fazer para a igreja crescer? A resposta é nada.
Como assim, pastor? Tem que fazer nada? Você acabou de falar que a gente tem que ser intencional, que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que assumir nossa missão. Entenda o que eu quero dizer. Jesus, ele já garantiu o sucesso. Jesus, ele já determinou que vai dar certo. Jesus, ele já está trabalhando poderosamente em toda a terra para que a mensagem do Evangelho se expanda e alcance toda língua, tribo, raça e nação. Ele já age dessa maneira. A pergunta, na verdade, não é o que falta, não é o que eu tenho que fazer para a igreja crescer, é o que eu estou fazendo que atrapalha a igreja de crescer. Essa que é a pergunta que deve ser feita. E a resposta é: eu deixo de ser intencional. E uma das maneiras de eu deixar de ser intencional é quando eu tento fazer do meu jeito. E Deus, ele normalmente providencia que o crescimento da igreja se dê de maneira que confronte o nosso jeito. Isso talvez seja um aspecto do bom humor de Deus. Alguns desses estudiosos antigos, dos movimentos de crescimento de igreja, cunharam afirmações como, por exemplo, que a igreja ela deve descobrir quem é o seu público-alvo e deve evangelizar as pessoas que são parecidas com ela. Ou seja, imagina, nós aqui temos uma cara, temos um jeitão, não é? Esse jeitão nosso aqui define o nosso público-alvo. Olha que coisa que diziam, hein? Talvez você tenha lido isso já em algum lugar. Então, eu vou evangelizar só quem é parecido com a minha igreja. Aí sabe o que Deus faz? Deus manda todo mundo diferente. E aí, quando você está bitolado naquela ideia de que só essa pessoa, só esse tipo de pessoa, só essa classe social, só essa tribo urbana, só essa faixa etária. Conhece igrejas assim? Conhece? Igreja do surfista, igreja do motoqueiro, igreja do pobre, igreja do rico. Irmãos, isso é abominável aos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque é a gente querendo definir o agir de Deus. E a gente tem uma intencionalidade até. Essas igrejas têm intencionalidade. Uma intencionalidade moldada por estratégia de marketing. Não pelo Espírito Santo. Não pela liderança do Espírito Santo. A igreja não é uma empresa. E ela tampouco tem cliente. Cada pessoa que entra por aquela porta é uma pessoa que chega aqui com as suas dores, com as suas crises, com os seus problemas, com as suas demandas, e nós temos a solução, e a solução não é nem nossa, nós também recebemos essa solução de graça. A solução é o poder de Deus sobre toda a terra e céu. Toda autoridade me foi dada tanto no céu como sobre a terra. Deus é quem manda. Deus está mandando gente todo dia aqui, gente. Irmãos, todo dia. E o que a gente está fazendo? O que nós estamos fazendo? Ser missional é ser intencional. E ser aquele que reconhece que o Senhor Jesus, Ele é dono da igreja e Ele é o garantidor da missão. Ele vai à frente. Ele abre os caminhos, Ele prepara os corações, Ele toca o ferido, Ele atrai os seus. O Senhor está trabalhando para atrair os seus. Ele derrama de uma graça tamanha, e o poder do Espírito é tão gigantesco, que nenhum coração pode resistir à mensagem do Evangelho, se o Senhor assim quiser. Agora, diante dessa realidade, a pergunta é: nós estamos ou não estamos perdendo as oportunidades que Deus tem nos dado por meio do seu poder?
A pergunta que deve ser feita é: o que eu estou fazendo para que a igreja não cresça? Porque Deus, ele já está agindo em prol do crescimento da igreja, e o seu agir, ele não pode ser impedido por ninguém. Só que eu muitas vezes não estou atento. Eu muitas vezes estou muito preocupado comigo mesmo. Eu estou olhando para mim. Eu estou olhando para as minhas preferências. E esquecendo que Deus me chama para ser missional. Ser missional é ser intencional. Às vezes basta um abraço. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite. O estender a mão. Uma ligação durante a semana. Às vezes é só isso que precisa para iniciar um relacionamento discipulador. Ser intencional envolve também a intencionalidade de ver pessoas sendo discípulas de Jesus. O poder de Deus está agindo, Ele está mandando crescimento, o Espírito sopra, o Espírito trabalha, mas eu tenho que ter foco. Intencionalidade exige foco. Ser missional é ser focado. É tão fácil a gente perder o foco na igreja, meus irmãos. Tão fácil. O foco nosso passa a ter uma música maneira. O foco nosso passa a ter uma estrutura confortável. O foco nosso passa a ter um modelo de gestão perfeito. Um compliance maravilhoso. O foco nosso passa a sermos, então, uma igreja que promove a cultura, a arte, e isso tudo é bom. Veja que nada do que eu falei que é ruim. Tudo isso é bom, mas nada disso é o nosso foco. Nada disso é o centro da missão. Qual é o centro da missão? Fazer discípulos. Quando uma pessoa entra aqui, e você acolhe, você ama, você abraça, você não faz isso simplesmente para ter mais um amigo. Ainda que isso seja muito legal, e a igreja é lugar de um povo amigo mesmo, um povo de amigos. Mas não é só ter um amigo. Fazer amigo a gente faz por outros motivos. E inclusive a comunhão cristã transcende em muitos interesses que geram as nossas amizades no mundo. Por que a gente se torna amigo de alguém lá fora? Pelos gostos em comum, pelas afinidades, não é? Torce pelo mesmo time. Aí o cara que torce pelo mesmo time, quando o time ganha, eles comemoram junto. Quando o time perde, eles choram junto. Reclamam junto do técnico. E essa afinidade forma amizade. Essa é a amizade do mundo. A amizade do crente, ela é muito mais profunda. Nós somos lavados pelo mesmo sangue. Nós estamos unidos ao mesmo Salvador. Nós pertencemos ao mesmo Deus. É algo muito mais profundo. E aí eu posso até ser amigão dos flamenguistas. Que Deus perdoe o pecado de cada um deles. Né? Eu sei que vai ter muita gente que vai ficar chateada comigo. Mas ainda bem que nós estamos unidos nessa comunhão. Porque ninguém vai deixar de ser meu amigo porque eu implico com os flamenguistas. Né, Valdemir? Vamos continuar amigos. Entende o que eu estou querendo dizer? A amizade, ela é importante, mas o discipulado é muito mais. E o discipulado, ele vai muito além. O que de fato nos une é Cristo. Então, se alguém chega aqui, nós abraçamos, acolhemos, amamos, para que essa pessoa siga Cristo, assim como nós seguimos. Deu para entender? É um perigo quando a gente confunde comunhão cristã e discipulado cristão com meros eventos sociais. Porque se a gente olha isso sem a intencionalidade, o ajuntamento da igreja, sem a intencionalidade de fazer discípulos, a gente transforma a igreja num clube. Ah, vamos reunir aqui, mas por que a gente vai reunir? Ah, porque é legal estar com o pessoal da igreja. É muito legal estar com o pessoal da igreja, mas a gente é um corpo unido para alcançar quem não é discípulo. Ser missional é ser intencional, e a nossa direção, o nosso foco, o nosso propósito é um só: multiplicar discípulos. Agora eu gostaria que você prestasse atenção numa coisa.
Eu só posso multiplicar o que eu sou. É simples assim. Não dá para a gente se multiplicar numa outra coisa. Ok? Filho do peixe é peixe. Se você planta uma semente, sei lá, de que árvore lá, né? Semente da amendoeira, vai nascer o quê? Uma amendoeira. Não vai nascer uma bananeira. Não vai nascer uma mangueira. Não vai. A gente só reproduz aquilo que a gente é. Agora, nesse processo de reprodução e de multiplicação, a gente também passa para frente as nossas mazelas e as nossas enfermidades. Se nós estamos doentes, passaremos doença para frente. Em muitos casos. Então, eu tenho que me perguntar, vai ser bom ou vai ser ruim eu multiplicar o que eu sou? Isso vai fazer bem ou mal? Você é um discípulo doente ou você é um discípulo saudável? Se você é um discípulo doente, você vai se reproduzir em discípulos doentes, ou talvez nem consiga se reproduzir, porque você já está doente. Dependendo da profundidade da doença e do tipo da doença, não dá nem para reproduzir. Estão entendendo? Agora, eu e você somos chamados à multiplicação. O que eu vou multiplicar? Quando o Senhor Jesus entrega essa mensagem, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, quando ele diz fazer discípulos, os discípulos entenderam instantaneamente o que ele queria dizer. Eles não tiveram a menor dúvida. E por que os discípulos não tiveram dúvida do que o Senhor Jesus queria dizer? Porque eles mesmos já tinham sido feitos discípulos. Jesus fez dele discípulos, e agora Jesus diz, aquilo que eu fiz com vocês, vocês vão fazer com outros. Discipulado nada mais nada menos é passar para frente aquilo que eu recebi. Passar para frente aquilo que eu recebi. Eu fui feito discípulo, seguidor de Jesus, imitador de Jesus, aprendiz de Jesus, tudo isso envolve o ser discípulo. E uma vez que ele me fez isso, e me fez assim, eu não posso guardar para mim, eu preciso passar isso adiante. Veja então que não basta a igreja ter o foco de se multiplicar. A igreja é instituição, assembleia, comunidade. Não. É claro que nós, como corpo, precisamos ter exatamente esse foco. Eu me lembro que no processo de sucessão pastoral, né, que iniciou-se já há mais de um ano atrás, Thiago, outro dia eu estava me lembrando daquela sua ligação, né? Foi um mês de maio, assim como estamos em maio, 19 ou 20, 19 de maio, não é? Quando a gente começou aquele processo de conversar com a igreja, esse processo de candidatura, de conhecer a igreja nos conhecer, num dado momento, foi perguntado o seguinte, pastor, qual é a sua visão para a igreja? Foi feita exatamente essa pergunta. E eu respondi o seguinte, o propósito da igreja, o objetivo da igreja é um só, cumprir a grande comissão, ser uma igreja da grande comissão. Agora veja, eu preciso de uma declaração de propósito, de missão, visão e valores para isso? Ou eu simplesmente posso reproduzir exatamente a palavra de Jesus? Eu acho que ela tem mais força do que uma frase que eu crio. Vocês não acham? Eu acho. Eu acho que vocês vão acreditar mais em Jesus do que em mim. Eu espero que seja assim. Eu espero que vocês confiem mais na palavra de Jesus do que na minha, de qualquer outro líder da igreja. E Jesus mesmo disse qual é o nosso propósito, qual é o nosso caminho, qual é o nosso foco. Fazer discípulos. Qual é a missão da igreja? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ponto.
A gente não precisa elaborar isso num modelo empresarial. A gente simplesmente precisa ler, e crer, e cumprir, e ser intencional. Cristo me dá o poder, Cristo nos dá o poder, a capacidade de vivermos essa intencionalidade, de fazer discípulos, porque esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta. Fazer discípulos para quê? Para edificar a igreja. Meus irmãos, a igreja ela é muito importante. É claro que eu não devo confundir evangelizar com fazer propaganda da igreja. Tem muita gente que confunde. Talvez você já tenha confundido. Talvez você achou assim, não, eu vou evangelizar o meu vizinho. Você chegou lá e ficou falando para ele assim, olha, vai lá na minha igreja porque lá é muito legal. Lá tem ar-condicionado, lá tem estacionamento, lá tem salinha para as crianças, não é? O pastor é tricolor. E aí você foi falando todas as qualidades da igreja, não é? Aí você foi colocando ali as coisas positivas que tem na igreja. Meus irmãos, isso não é evangelizar. E a gente não pode colocar o carro na frente dos bois. A igreja é consequência do evangelho. A igreja não é o evangelho. A igreja é fruto do evangelho. Mas o evangelho é a fonte de poder. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o evangelho é que dá origem à igreja. Agora, como eu sei que realmente eu estou na missão do evangelho e cumprindo essa missão? Quando eu vejo a edificação da igreja. Então veja que não é um ou outro extremo. O extremo de proclamar a igreja como se ela fosse dona da salvação, ou o outro extremo de ignorar a igreja como se ela fosse relevante. Não é isso. O equilíbrio da grande comissão é, por causa de Jesus e da sua boa notícia, a igreja cresce e avança. Quando a pessoa supervaloriza a igreja, sabe o que ela faz? Ela não evangeliza, ela não prega Jesus, ela prega a igreja. Quando a pessoa subestima a igreja, ignora a importância da igreja, ela também não evangeliza. Porque ela dá luz a um bebê e abandona. Quando a pessoa está começando a caminhada, você fala, agora você se vira aí. Você é um órfão, você não tem família. Lembra que a gente falou que a igreja é uma família de famílias? O que é a igreja então? A igreja é o resultado visível do poder invisível do evangelho. Uma igreja missional, ela cresce. Ela não cresce porque ela foca em número. Ela não cresce porque ela prioriza movimento. Ela não cresce porque ela fica fazendo um monte de evento para simplesmente fazer girar aqui uma multidão que ninguém sabe quem é. Discípulo de Jesus não é multidão, o discípulo de Jesus tem nome. A igreja é uma comunidade definida, onde a gente sabe quem é quem, onde a gente sabe quem faz parte, a gente sabe com quem a gente está pactuado. Uma igreja saudável é esse povo unido, alicerçado na palavra. Mas esse corpo é um corpo vivo, e todo corpo vivo, ele cresce. Todo organismo vivo, ou ele está em crescimento, ou ele está caminhando para a morte. Só que a igreja não pode morrer. A gente já tem essa promessa na Escritura. A igreja ela não morre porque ela é repleta da vida de Deus. Onde tem o evangelho tem a vida de Deus. E onde tem a vida de Deus há crescimento. A igreja ela cresce. Não o crescimento pelo número, não, mas o crescimento pela vida de Cristo fluindo em nós e através de nós. Ser intencional é olhar para a minha comunidade e vê-la como esse organismo vivo, que está em crescimento. É festejar o crescimento. É trabalhar para continuar a ver o crescimento que Deus produz, porque nós não produzimos o crescimento, mas Deus produz. Ser missional é ter a intencionalidade
de edificar a igreja. E por último, ser intencional é confiar absolutamente na presença daquele que nos chamou. Ao final do texto que lemos, no versículo 20, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus promete a sua presença. Jesus nos garante a sua presença. Agora, essa garantia é dada para quem? Para os discípulos. Quem estava ouvindo essa mensagem em primeiro lugar? Os 11. Esses 11 ouviram e se encorajaram pela promessa de Jesus. Mas essa promessa é feita para a igreja que se compromete em viver a missão. Quem não é missional não desfrutará da presença do ressuscitado. Quem não é missional, quem não é intencional, quem não tem o foco em multiplicar discípulos e edificar a igreja, não desfrutará do prazer do poder de Deus fluindo através da sua vida. A promessa do poder e da presença é feita à igreja missionária. Não a igreja letárgica, não a igreja clube, não a igreja voltada para si. Não. Mas a igreja voltada para o mundo. Meus irmãos, eu tenho repetido vez por vez, o verdadeiro crescimento da igreja é para fora. O verdadeiro crescimento da igreja é para fora. Para onde a igreja cresce? Para fora. Sabe o que cresce para dentro? É um negócio bem desagradável que cresce para dentro. Unha encravada. Unha encravada incomoda, não incomoda? Não é um negócio chato? Não é um negócio que dói? Quando a igreja só está voltada para si mesma, ela se morde, ela se digladia. A comunhão que deveria ser prazerosa vira um conjunto de conflitos e disputa por interesses pessoais. Unha encravada. Ô troço ruim. Ô trem miserável, unha encravada. Você quer que a sua igreja seja uma unha encravada na sua vida? Eu não quero, não. De jeito nenhum. Para isso, a igreja precisa crescer para fora. E lá fora, mesmo em meio a grandes desafios, quando você assumir a sua missão, Jesus te promete: eu vou estar com você até o último dia. Eu vou te fortalecer, eu vou te capacitar, eu vou trabalhar no teu coração, eu vou te moldar segundo o meu caráter perfeito. Eu estarei com você até a consumação do século. Ser missional é ser intencional, confiar absolutamente no poder de Jesus, ter o foco na multiplicação de discípulos, agir para edificar a igreja e depender da presença maravilhosa do nosso Salvador. Daqui a pouco a gente sai daqui. E é muito fácil esquecer de tudo que a gente falou agora. Muito fácil. Perder a nossa intencionalidade. Limitar a nossa intencionalidade é simplesmente voltar daqui a pouco 7h30. Fazer todas as coisas no automático. Beleza, eu vou lá na igreja, né? Tem que bater meu ponto lá. O que a gente fala? A gente canta, a gente ora, a gente ouve lá o pastor falar. E só. Mas não é só. Não é só. Hoje você veio aqui nessa manhã para o Senhor te despertar acerca do teu propósito de vida. Porque ser missional não é um propósito institucional. Ser missional é um propósito que começa com a individualidade, com a pessoa de cada um. É primeiro um propósito pessoal, para então se tornar um propósito coletivo da comunidade. E aí eu te pergunto, você de fato assume essa missão para você? Você sai daqui nessa manhã com a certeza de que você viverá diferente, que você agirá de modo intencional, que você assumirá um estilo de vida missional, ou simplesmente você vai seguir fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito,
e cometendo aquela grande tolice própria da raça humana, né? Fazer as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Se tem algo que não é sábio, é isso, não é? Continuar fazendo as mesmas coisas, agindo da mesma maneira, esperando resultados diferentes. Onde você precisa se corrigir para você ser missional? Onde você precisa atuar no seu coração para você ser missional? O que você precisa abandonar, que hábito você precisa eliminar, que pecado você precisa confessar, para que você possa ser efetivamente alguém que vive essa intencionalidade, fundado no poder, com foco claro, edificando um corpo, desfrutando da presença. O que está te faltando? Deus já está agindo, as oportunidades são abundantes, a colheita diante de nós será imensa. A pergunta é, eu me prontifico ou não para ser um obreiro nessa seara?